Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje vamos discutir um pouco o que é um Oscar bait, ou isca de Oscar. Estamos chegando muito perto do Oscar. Oscar, que é o maior prêmio que alguém que trabalha na indústria cinematográfica poderia ter. E por isso que atores, atrizes sonham muito com ele, porque você ganhar esse prêmio significa que você está entre os melhores dos melhores. Então, obviamente, mesmo que muitos atores não pensem assim, eu vou fazer esse filme para ganhar o Oscar, quando chega lá, esse é o objetivo deles. Mas existem algumas pessoas que já querem muito essa premiação, acabam criando filmes e coisas dentro do seu filme que sabem que são muito recorrentes na premiação ou que agrada muito de uma forma onde tem grande chance de chegar no Oscar. E isso a gente chama de Oscar bait, ou isca de Oscar, porque é exatamente isso. Ele usa elementos que vão atrair a academia para poder indicar o filme dele ao Oscar. E para mim, isso é dividido em três partes, que seriam a temática, os atores e as pessoas envolvidas no filme e a época do ano que o filme lança. Essas são as três etapas para mim, para um filme ser considerado um Oscar bait e ele tentar com força chegar no Oscar. Mas vamos falar uma por uma de cada vez. Começar com a temática. Bom, a temática, ela normalmente ela trata de assuntos onde o Oscar gosta de ouvir. E eles são duas coisas. O primeiro é muito essa coisa da guerra. Guerra, eles gostam muito. Sempre que tem algum assunto sobre guerra, automaticamente o Oscar já dá um olhar diferente. Outra coisa em questão de temática, que é bem interessante ver, seria a autocrítica. Então é o seguinte, sempre que um filme ele trata de uma forma irônica algum assunto do cinema, ou ele trata, por exemplo, um assunto cinema de forma geral, isso acaba atraindo os olhos das pessoas. Assim como aconteceu, por exemplo, no Era Uma Vez em Hollywood, onde era um filme que ele brincava com todo o cenário de Hollywood da época, da Sharon Tate, por exemplo. Ou, por exemplo, no filme La La Land, onde não tem um ator específico recriando algum personagem, mas o filme se passa em Hollywood e é a carreira dos atores em Hollywood. E isso acaba criando uma relação muito forte com os atores. Essas são as duas temáticas principais que você vê recorrente em Oscars bait. Mas uma coisa que é muito interessante também ver nessa temática é que ele também se atrai muito pela temática da época. Então, por exemplo, lá atrás, quando teve a queda das Torres Gêmeas, a temática que o cinema procurava muito era essa coisa de problemas psicológicos, problema pós-guerra tinha muito, e o Oscar olhava muito para esse tipo de filme porque era a temática que fazia muito sucesso na época. Hoje em dia, a temática mais da minoria chama muito mais a atenção, ou do racismo, ou da homofobia, ou de direitos iguais para as mulheres, são assuntos que chamam muita atenção porque é a temática do mundo nesse momento. E isso, quando os filmes falam mais dessa temática, também acabam chamando muita atenção. Então isso é questão de tema. Se tratar sobre cinema, guerra, ou sobre a temática que tá mais sendo comentado na época, acaba se tornando um filme que chama muita atenção. A segundo ponto seria em questão de quem está envolvido. Porque, vamos ser sinceros, o Oscar, ele é uma premiação que os votantes são críticos, mas tem muitos atores, muitos diretores, muitos produtores, muita gente de todas as áreas do cinema vota. E com isso, quando você tem algumas pessoas muito influentes dentro do seu filme, acaba que o olhar nele já fica diferente e as pessoas já acabam tendo uma mais perspectiva para ele. Tanto que, por exemplo, aqui quando saiu aquele filme, por exemplo, The Post, que concorreu ao Oscar. Ele nem era o filme mais incrível do mundo, mas obviamente ele teria uma visão diferente porque os dois atores principais do filme são os dois grandes atores do momento de Hollywood, que é o Tom Hanks e a Meryl Streep. Então, só de ter esses dois no elenco já vai chamar sua atenção. Ou um filme que tem o Spielberg, ou um filme que tem um elenco muito estrelado, como por exemplo, estrelado no caso que já concorreu ao Oscar, já ganhou o Oscar, também chamou muita atenção deles. Por isso que Era Uma Vez em Hollywood era um filme que tinha muita expectativa em cima disso, porque você tinha a Margot Robbie que já concorreu ao Oscar, você tem o Brad Pitt, você tinha o Leonardo DiCaprio e você tinha também, obviamente, o Quentin Tarantino dirigindo. Então, se você tem essas pessoas envolvidas dentro do filme, acaba assim, ainda mais se juntar esses atores com a temática dos filmes que eu falei, ou guerra, ou brincando com Hollywood, acaba chamando muita atenção também, acabando se tornando também essa coisa do Oscar bait. De novo, nem a temática, nem os atores, exatamente, eles querem dizer que o filme está lá só para ganhar um Oscar, ou que foi criado para concorrer a um Oscar. Mas muitas vezes isso acontece. A prova disso, antes de eu ir para o último ponto,
é o Spielberg. Por muitos anos, o Spielberg queria muito um Oscar. Então, ele ficou vários momentos focando a carreira dele em fazer filmes mais diferentes para tentar concorrer esse Oscar, tipo Cavalo de Guerra, entre outros filmes. Então é comum isso acontecer. E o elenco e pessoas envolvidas acabam chamando muita atenção por causa disso. Principalmente por causa que muitos votantes, como eu falei, são pessoas muito do meio e que gostam muito dessas pessoas maiores. Então é comum atores, quando um filme tem um elenco muito estrelado com atores que já concorrem ao Oscar ou anualmente, pelo menos estão concorrendo, não ganhando, mas estão concorrendo, acaba chamando atenção. E a última forma, e a que define muito também do Oscar bait, e que é muito importante pro Oscar, é a data que ele é lançado. Existem duas coisas nessa parte da data. A primeira é o percurso que o filme faz até chegar ao Oscar. Porque assim, quando um filme ele segue um percurso de ter muita percurso para chegar ao Oscar, mostra que ele tá vindo forte e querendo concorrer pela premiação. Mas não é só isso que tem nesse ponto. Também tem o ponto do seguinte, da época que lança. Porque é o seguinte, quando você vai votar num prêmio, algumas coisas acabam influenciando no Oscar. Como, por exemplo, o nome do estúdio. Porque quando um cara vai votar e ele não tem certeza de que ele quer votar, normalmente ele vai no estúdio que ele conhece mais. Por isso que em questão de animações, a Disney sempre vem muito forte. E ela sempre quase ganha. Ela faz animações muito boas? Faz. Mas quando o cara vai votar, ele tem dúvida entre uma animação de um estúdio que ele é tão conhecido e Disney, ele é Disney, a cabeça dele automaticamente faz ele na Disney. E a época que o filme é lançado do ano também influencia isso. Porque se você lança um filme em janeiro e o cara lança um filme em outubro e os dois vão concorrer ao Oscar, tem grandes chances do cara que gostou dos dois filmes votar no filme de outubro, porque é o filme que ele viu mais recentemente, é o filme que está mais fresco na memória. E por isso que a época do ano que o filme lança também influencia muito no Oscar. Por quê? Porque o filme porque vai estar mais fresco na mente das pessoas na hora que ele for votar. E isso tudo acaba se tornando um grande Oscar bait. E por isso que normalmente eu dei eu dei esses 3 casos separados que pode ter um Oscar bait, mas a maioria dos filmes que tentam ser e concorrer ao Oscar diretamente, se essa isca do Oscar, ele tem todas as características. Você pode ver que ele tem essas temáticas que estão sendo abordadas no momento, tem atores muito grandes envolvidos dentro dos seus filmes, e eles são lançados bem pro final do ano para os votantes terem esses filmes marcados na sua cabeça. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link tanto para as redes sociais do canal como para as minhas pessoais estarão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar um link do blog do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, você sabia o que era um Oscar bait? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.